Opa, meu nome é Jason Silva, trabalho na Plano Sistemas e a ferramenta que eu utilizo para banco de dados é o SQL Server. Bom, no contexto aqui do trabalho, toda vez que surge esse tema de salvar uma imagem no banco de dados, a gente não salva em banco. Porque no contexto que a gente está inserido, a gente usa poucas imagens aqui e a gente prefere, opta, né, por salvar as imagens ali num servidor de arquivo, num diretório mesmo, para depois tentar recuperar. Essas sempre foram as opções. E também, quando surgiu a necessidade de salvar esse tipo de informação no SQL Server ali no banco, a gente optou por fazer uma conversão em base 64, né? E depois, quando for utilizar isso, o sistema pega essa base 64 e converte para o arquivo de imagem novamente, para poder exibir para o cliente. Bom, né, nessa minha carreira de TI, trabalhando com banco de dados, com a equipe aqui, com o pessoal, sempre deixamos as regras de negócio fora do banco de dados, né? Porque a gente entende que colocar todas essas regras no banco, ele pode resultar em um alto acoplamento entre a aplicação e o próprio banco, né? Tornando assim a aplicação menos flexível e um pouco mais difícil de manter e com menor portabilidade entre os diferentes sistemas de banco, né? Porque se você colocar toda a sua regra ali no banco de dados, você, por exemplo, usa o SQL Server, mas de repente vai usar um outro gerenciador de banco, então isso fica amarrado àquelas regras, né? Porque você vai ter que recriar essas regras novamente. Eu sou da defesa dos bancos de dados relacionais, né? Porque a maior parte do meu tempo, o total dele, só trabalhei com esse tipo de banco, né? Eu acredito que ainda eles desempenham um papel fundamental ainda na gestão de dados das empresas, né? Tem vantagens sólidas pelo seu tempo, né? E, tipo, a adoção é uma escolha sensata de muitos cenários, né? Porque tem uma estrutura consistente, capacidade de manter a integridade dos dados, a conformidade, né, regular, são aspectos aí fundamentais. E além ainda do suporte, né, as suas consultas complexas e as suas transações. Mas, por outro lado, eu ainda reconheço que os bancos de dados no SQL ainda têm seu lugar e pode ser benéfico em determinadas situações, né? Como alguns aplicativos ali de grandes escalas, né? Que precisa de requisitos de escalabilidade e flexibilidade, principalmente. Mas eu tenho pouco conhecimento, né? Além de conhecer um pouco ali, mas trabalhar efetivamente com os SQLs eu ainda não trabalhei. Então, por isso que eu sou ali do banco de dados dos bancos de dados relacionais e acredito que o SQL não vai extinguir esse tipo de abordagem, não. Bom, o acesso dos desenvolvedores aos dados de produção é uma situação meio crítica, né? Principalmente no DevOps ali. Porque, por um lado, o acesso deles, isso pode acelerar, né, a resolução dos problemas e melhorar assim, na colaboração. Só que, com isso, por outro lado, representa os riscos, né, de segurança. Então, a gente tenta, principalmente que a empresa, ter um equilíbrio em relação a essas duas situações, né? Porque a gente entende que é essencial, né, que eles tenham acesso aos dados, né, questão dos diagnósticos ali, de uma situação, do feedback em tempo real. Só que, por outro lado, né, cuidadosamente, isso deve ser controlado e monitorado para, principalmente, evitar os riscos à segurança. Né? Que na empresa, nem todos os desenvolvedores têm acesso ao banco de produção, né? E aqueles que têm, a gente tenta fazer o máximo de monitoramento possível, né? Para tentar evitar qualquer, né, risco ali à segurança. A gente entende que isso não é 100% eficaz, só que daí, né, quanto melhor ali o monitoramento, né,
que as empresas ou aqui que a gente faz, né? Então isso diminui os riscos. E aqui a segurança sempre é a prioridade, né? A segurança dos dados. Mas também a gente valoriza a questão de agilidade com relação com o cliente. Então, aqui em discussão, sempre que no cotidiano, aqui, a gente sempre pensa em manter esse equilíbrio, para que possamos manter a segurança com o retorno ágil, ali, digamos.